Você já reparou como em 2 semanas muita coisa pode acontecer? Oiê, seja muito bem-vindo ao Tudo Vira Moda. Eu sou a Amanda Onel e hoje a gente vai estrear um quadro novo por aqui, o Radar de Notícias. E a ideia é bem simples. A cada 15 dias eu vou trazer aqui um panorama rápido das principais notícias, acontecimentos e momentos que movimentaram o mundo da moda nesse período. E para estrear esse quadro muito bem, a gente deu uma sorte porque acabaram de terminar as 4 principais semanas de moda: Nova York, Londres, Milão e Paris, que encerraram a temporada de outono e inverno 2026. Então, esse primeiro radar de notícias vai ser praticamente um grande recap do que rolou nas passarelas nessas últimas semanas. E para vocês terem uma noção, foram mais de 400 designers apresentando coleções nessas 4 cidades, centenas de looks. Tivemos estreias criativas muito aguardadas, Gucci, vou falar mais pra frente, também tivemos Fendi, cenários absurdos. Eu acho que assim, o da Diesel foi surreal e também a gente vai falar daqui a pouco, peraí, sem spoilers nesse momento. E também tivemos, como sempre, alguns momentos que viraram assunto na internet inteira. E uma outra coisa que eu acho que é interessante falar, ainda mais aqui na introdução do episódio, é que muitas vezes a gente pode questionar, né? Será que ainda vale semana de moda? A gente tem outras formas ali de, às vezes, apresentar uma coleção, mas as semanas de moda continuam sendo um dos principais motores econômicos da indústria da moda. Para vocês terem uma noção, essas 4 principais semanas de moda somadas no ano, elas movimentam quase 3 bilhões de dólares, tá? E isso considerando o turismo, né, que gera de quem vai assistir os desfiles, a imprensa, os eventos que tem ali em torno, né, das semanas, que às vezes não são só os desfiles, e claro, os negócios, né, então os compradores e tudo mais. Então, dito isso, hoje a gente vai percorrer por essas últimas semanas, cidade por cidade. Eu vou trazer exatamente na ordem, né? Então, a gente começa por Nova York, que foi lá no início de fevereiro. Depois, a gente passa por Londres, Milão e fecha com Paris, para entender o que realmente marcou nessa temporada de outono e inverno 2026. Então, começando por Nova York, que abriu oficialmente essas semanas de moda, e eu acho que é importante dizer que durante alguns anos existiu uma conversa constante ali de que a indústria da New York Fashion Week tinha perdido um pouco do seu protagonismo criativo. Porque quando a gente compara Nova York com as outras semanas, fica um pouco evidente que a moda ali de Nova York ela é um pouquinho mais comercial do que o resto. Mas a gente teve aí um período bem interessante, tá? Essa semana foi muito legal para Nova York desse ano. Eu acho que sim, eu acho que ainda assim, se a gente olha ela comparada com as outras semanas, Nova York continua sendo, acho que a semana mais comercial, mas eu acho que a gente teve pontos muito legais nessa semana. E importante aqui dizer que não tem problema nenhum ser comercial, até porque, né, o objetivo final de todas as marcas é vender. O que as pessoas dizem, né, na questão de Nova York ser mais comercial é que geralmente as roupas que a gente vê ali desfiladas na passarela são roupas e estilos que a gente já tá vendo nas ruas, são roupas mais mastigadas, mais já pro dia a dia mesmo, sabe? As outras semanas, elas às vezes trazem uma experimentação, propõem alguma coisa nova, que em Nova York já tá muito ali no urbano do dia a dia da própria cidade. E vendo os desfiles da Semana de Moda de Nova York, eu achei como um todo que parecia que as marcas estavam mais confiantes, mais divertidas, trabalhando também mais uma sensualidade que tava em muitas coleções. E eu acho que uma marca que representou muito bem isso foi Laquan Smith, que inclusive é uma marca que vem crescendo bastante nos últimos tempos. E o designer se inspirou nas clássicas Bond Girls, né? A representação feminina ali no filme 007, né? As mulheres estão sempre ali juntas com James Bond. Então ele trouxe uma mistura ali do glamour, do poder e também do mistério que envolvem essas personagens. Outro desfile que eu achei bem interessante foi o do Christian Cohen, que trouxe uma coisa teatral e a parte mais legal, ele utilizou materiais que vinham diretamente dos anos 20 até os anos 50. Então eram rendas antigas, lingerie vintage, tecidos com história mesmo, assim. Eu achei isso muito legal, uma forma até da gente reaproveitar coisas que já estão aí no mundo, né? E principalmente, eu acho que essa parte até é um pouco dolorosa, da gente entender o quanto que hoje em dia nossos tecidos são praticamente descartáveis, né? Se a gente pega esses tecidos da década de 20 até da década de 50, são assim, tecidos com uma durabilidade incrível, assim. E outra parte legal é que ele pegou então esses materiais vintages e trouxe, né, reinterpretou para uma coisa mais moderna na sua coleção.
Também tivemos retornos para passarelas, que foi o caso da Public School, que ficou 7 anos de hiatos e voltou agora em 2026 e trouxe uma coleção que eu acho que define bem até esse universo nova-iorquino, que foi uma mistura de streetwear com uma alfaiataria bem refinada. E uma coisa que eu acho que vale a gente deixar claro sobre Nova York e também Londres é que a gente tem muitas marcas que são bem nichadas, então às vezes não explodiu para o grande público, ou são marcas que estão começando, marcas que têm um quê mais experimental, também gente que acabou ali de sair, né, saiu nos últimos anos na faculdade de moda e conseguiu fazer sua marca, e eu acho que é muito bom a gente ficar olhando, porque é muitas vezes dali que surgem de fato, né, grandes mudanças e movimentos na moda. Dito isso, outro desfile que eu gostei muito foi da Sandy Liang, que ela é uma estilista que ela explora muito um universo hiper feminino. Então, ela continuou trazendo isso, então com laço, renda, e talvez vocês vão lembrar, né, dessa estilista, porque acho que em 2024 ela fez uma coleção inspirada nas Três Espiãs Demais, assim. Foi incrível essa coleção, não era caricato, sabe? Trazia aquele universo lúdico. Ela fez até uma parceria, se não me engano, com a Motorola. Então tinha aquela ideia do celular igual das Três Espiãs Demais. Foi bem interessante. Se por acaso você ficou curiosa pra ver essa coleção, se você rolar bem o meu feed lá no Instagram, tem um vídeo sobre essa coleção. Outro desfile pra gente deixar aqui no nosso radar, que podem ser que surjam coisas dali, é o da Seven for All Making, que tá sobre uma nova direção criativa e eles trouxeram uma nostalgia ali, né, dos anos 2000, então peças muito inspiradas nessa estética, que por mais que a gente esteja um pouco ali cansada, é uma marca que fez muito sucesso, né, durante anos, então acho que ela pode também puxar ali muita coisa. Sempre bom lembrar que em Nova York a gente também tá falando de marcas tradicionais desfilando, como Tory Burch, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy, e fizeram desfiles. Eu acho que não tenho muito o que dizer aqui, porque são desfiles bem confortáveis, são marcas ali que elas navegam sim no luxo, mas seria aquele luxo porta de entrada. Então, eu acho que elas já estão muito bem estruturadas no que elas fazem. Mas Calvin Klein foi o desfile mais mencionado nas redes sociais da Semana de Moda de Nova York. E para fechar, a New York Fashion Week, acho que não tem como não falar do desfile da AWG, que para quem não conhece é a marca do A$AP Rocky. E falando do desfile em si, das peças, é nada de inovador e revolucionário, acho que muito bem ali definido, roupas legais, ok. Mas o que eu gostei muito é que teve um momento com carrinho de bebê, e esse sim, extremamente estiloso, eu adorei aquele carrinho de bebê. Cara, com um revestimento diferente. E eu acho que é muito legal quando vem um momento que a gente não tá esperando, né? Até porque, o cenário tá de um jeito, então você não tá esperando que vai entrar ali um modelo com um carrinho de bebê. E eu achei isso muito legal. E saindo de Nova York, vamos diretamente para Londres, que é praticamente um laboratório de experimentação criativa da moda. Inclusive, não é por acaso que muitos dos designers mais influentes das últimas décadas vieram de Londres. E uma coisa que eu acho muito legal da Semana de Moda de Londres é que ali no começo dela a gente sempre tem o desfile da Central St. Martin, que para quem não conhece é, sei lá, a principal escola de moda do mundo, né, faculdade de moda do mundo. Inclusive, vários dos principais diretores criativos que a gente tem hoje são formados pela essa faculdade. E aí, eles fazem, né, durante a Semana de Moda de Londres, no calendário oficial, tem o desfile da faculdade com os formandos daquele semestre. E eu acho isso muito interessante, porque muita gente boa saiu dali, dá visibilidade para pessoas que estão entrando no mercado. E eu acho que é muito interessante porque, assim, todas essas capitais da moda têm faculdades renomadas, né, de formação de moda, mas é só Londres que se preocupa em trazer pessoas que vão alimentar as próximas gerações ali criativas. Então, eu gosto muito do que eles fazem, tem todas as temporadas. E vale a pena sempre dar uma olhada, tá? É um desfile que aí entra, né? Aí são 2 ou 3 looks por aluno. E tem coisas muito interessantes. Mas quando a gente fala de Semana de Moda de Londres, principalmente nos últimos anos, não tem como não falar dela, Simone Rocha, que assim, pra mim, ela é o momento. Acho que não tem uma coleção dela que, por mais que não seja meu estilo, eu acho que a coisa que eu mais gosto dela é que, assim, por mais que não é 100% meu estilo, cara, eu olho e eu desejo tudo, porque tem uma informação ali de moda muito legal. E eu acho que também tem muito dela ali, sabe? É muito. Você olha e você fala, tá, isso é Simone Rocha. Inclusive, quando ela fez a coleção pra Jean Paul Gaultier, você compara com as outras coleções, é muito evidente que ali foi a Simone que passou.
Mas eu acho que o ponto alto desse desfile é que ela continua explorando a sua colaboração com a Adidas, então misturando esse universo sportswear da Adidas com o dela, que é extremamente romântico. Então, por exemplo, a gente teve uma sapatilha rosa cheia de detalhes e o logo da Adidas. E quando a gente tá falando da Semana de Moda de Londres, não tem como não falar da Burberry, que segue sendo o grande nome que a gente tem nessa semana. Falando do desfile em si, eu acho que também é outra marca que não trouxe nada de inovador e revolucionário, principalmente falando de uma coleção de outono e inverno, eu acho que é exatamente onde a Burberry sabe nadar muito bem de braçada, né? Porque a gente tá falando de trazer o trench coat tradicional dela, trazer outros casacos, cachecóis, enfim. O que eu acho um pouco até triste, vamos dizer assim, quando a gente olha para quem é o diretor criativo, que é o Daniel Lee, que eu acho que é uma super potência. O trabalho que ele fez uns anos atrás na Bottega, né, de, enfim, voltar a fazer a Bottega gerar um desejo para muitas pessoas. E ele entrou ali na Burberry fazendo um trabalho muito legal. Eles mudaram o logo, tiveram umas coleções muito interessantes. Eu acho que tem uma super potência, tá? O Daniel Lee realmente é um diretor criativo muito, muito bom. Mas eu acho que eles estão um pouco, assim, confortáveis demais. Eu acho que eles poderiam dar uma ousada. Mas, mesmo assim, tá? Burberry foi a marca mais comentada da Semana de Moda de Londres. E eu acho que tem muito disso, é que eles foram muito certeiros. E eles trouxeram, né, presença de celebridades globais, como teve um integrante do Stray Kids. Então, isso fez com que a marca bombasse nas redes sociais. Inclusive, eu já vou até aproveitar esse gancho para trazer já um dado que durante, né, as semanas de moda, a gente tem os embaixadores das marcas, celebridades que vão ali prestigiar e etc. E aí no final sempre tem um levantamento de quais foram as celebridades que foram mais comentadas, mais engajadas ali durante a semana. E esse ano, todas as celebridades e embaixadores que mais foram comentadas eram celebridades asiáticas. E isso é muito interessante quando a gente olha que nos últimos anos o mercado de luxo tem se voltado cada vez mais para o público asiático, tá? Ali é um público fortíssimo para a moda luxo. É claro que muito disso, quando a gente olha quem eram essas celebridades, é muito por conta do fenômeno do K-pop, mas realmente o mercado asiático para a moda luxo, e eu acho que até como a moda em geral, aqui abrindo um parênteses gigantesco, mas vamos dizer que é um radar de notícia sim, a coleção que a Adidas fez, né, para o público chinês, lá para a China, para comemorar o Ano Novo Chinês, e ela é exclusiva e só vende lá. Então, assim, é um mercado gigantesco e que as marcas estão explorando cada vez mais e aprendendo a explorar também. E agora chegamos em Milão, que eu acho que foi a semana de moda mais comentada em termos de notícias da moda. Parênteses aqui que Paris sempre vai ser comentado por toda a mística que envolve Paris, semana de moda e as marcas que ali desfilam. Mas falando de Milão, eu acho que a gente teve duas estreias ali de diretor criativo, a gente teve o desfile da Diesel com aquele mega cenário maximalista. Então, assim, também celebridades ali que tivemos Madonna em desfile e tudo mais. Então, eu acho que a Semana de Moda de Milão foi bem movimentada ali em termos de notícias para o mundo da moda. Então, vamos começar com a estreia mais aguardada dessa temporada, que foi Demna Gvasalia na Gucci. E assim, eu tenho muitas coisas para dizer, mas não estou querendo que este episódio passe de 1 hora, tá? Então, vou trazer coisas pontuais sobre a coleção, sobre o Demna, sobre a Gucci, sobre o Demna na Gucci. Acho que o primeiro ponto, assim, é que a indústria inteira da moda estava muito ansiosa para ver este momento. Por N fatores, assim. Primeiro ponto, a Gucci. Vou falar rapidamente aqui para depois destrinchar mais sobre essa ideia. Mas assim, primeiro ponto, a Gucci, que vem passando anos muito conturbados desde a saída da Alessandro Michele. Então, assim, a galera esperando pela própria Gucci. Segundo ponto, pro Demna, que estava aí há 10 anos na Balenciaga, trouxe coleções super virais, super polêmicas, e ele estava indo para um ambiente totalmente novo. E, enfim, e sobre essa junção mesmo, né? Se esse casamento ia dar certo. E assim, falando do desfile, ele trouxe uma alfaiataria muito forte, muito couro, uma silhueta bem dramática, misturou, sim, elementos ali do legado da Gucci, que já são muito característicos, e trouxe um pouco dele, sim, principalmente esse sexo, esse couro, enfim, brincando com algumas silhuetas. E assim, a gente entra no ponto exatamente que eu queria falar, porque essa é uma coleção um pouco complicada por vários fatores, né? Primeiro, por ser a Gucci, né, uma marca que tá todo mundo ali esperando o que vai acontecer, tem uma legião de fãs mesmo da marca, né, que consomem tudo ali que ela cria. Segundo, porque é um momento de transição, tanto uma transição, obviamente, de Sabato de Sarno para Demna, né, então do último diretor para
o próximo, quanto uma transição direta de Alessandro Michele para a Demna, porque grande parte do público da Gucci ainda não conseguiu se despedir e se desprender do Alessandro Michele, porque foi a última estética ali muito forte da Gucci. Então, são várias transições. E ainda entra um ponto que o Sabato de Sarno, ele trouxe uma Gucci muito minimalista. Você sai de um Alessandro Michele, que é tipo assim, todas as estampas da casa de todas as vós do mundo juntas e misturadas e fazendo acontecer, por um Sabato de Sarno, tipo cinza, branco e vinho. Ainda que ele fez, né, acontecer com o vinho que ele trouxe. Mas assim, ele traz um minimalismo que, se você é esse público da Gucci, você não tá acostumado. E antes mesmo de falar do Demi, eu acho que só falar uma última coisa que é muito importante a gente ter isso na cabeça quando a gente está falando de Gucci. Inclusive, eu sempre falo isso nos meus vídeos analisando as últimas coleções da Gucci, ou se tem uma direção criativa, é que a Gucci não é uma casa de moda pela essência dela, tá? Pela história dela. Ela é uma casa que começou como malas e bolsas. E foi assim durante muito tempo. Aí depois de um longo período, ela resolveu entrar de fato na moda, criando ali as roupas. Então, por exemplo, quando a gente colocar o que eu tô dizendo lado a lado com uma Chanel ou com uma Dior, que hoje pega um legado que sim foi criado através da roupa. Então você tem um DNA criativo do Christian Dior, da Coco Chanel. É diferente, por exemplo, não tem um DNA criativo do Gucci para roupa, tem para bolsas e malas, mas para roupa não tem. E aí, o que isso implica para o Gucci ao longo da história? Ela sempre foi uma casa de diretores criativos que sobressaem a marca. Então, por exemplo, a gente teve o período de Tom Ford na Gucci, aí a gente tem Alessandro Michele. Então, é sempre o diretor criativo que se sobressai naquele período e faz um período muito, muito, muito bem desenhado, mas tem a ver mais com a forma que ele cria do que a forma que é o legado e a estética da casa. Então, se você olha a Gucci de Tom Ford, ela é extremamente diferente, né, da Gucci de Alessandro Michele. Temos elementos que se repetem ali, sim, o horse beat, que era o quê? Muito utilizado nas bolsas. Mas assim, enfim, pra não me prolongar, que eu já falei que eu não ia falar muito, já estou falando muito, o que eu quero dizer é, a Gucci, você também tem essa coisa que é muito difícil para o diretor criativo que entra, porque o imaginário que a pessoa tem ali da marca não é um imaginário que de fato é um DNA da marca, como por exemplo uma jaqueta bar da Dior. Não é um imaginário da própria marca, é um imaginário de diretores criativos que ali passaram. Então sim, eu acho que o Demna tem um grande desafio na mão dele, porque o mundo da moda também... E também tivemos uma outra estreia importante que aconteceu na Fendi, que inclusive está celebrando seus 100 anos de história. E pra falar bem a verdade, não é nem uma estreia, é um retorno da Maria Graça Chiuri pra Fendi. Pra quem não sabe, ela iniciou sua carreira como designer de acessórios lá na marca em 1989. Inclusive, ela ajudou a criar a icônica bolsa baguete da Fendi. Então, ela estava num cenário totalmente diferente do Demna, né? Ela estava voltando para um lugar que ela já conhece, que ela tem história, que é confortável para ela. Tanto que, na minha opinião, eu acho que ela fez, né? Ela apresentou uma coleção muito coesa, principalmente se a gente comparar com as últimas coisas que ela estava apresentando na Dior. Eu acho que ela estava muito mais confortável. Eu gostei de várias coisas ali, várias coisas pra mim fez sentido, porque na Dior, pra mim, ela já tava num nível que muita coisa não tava fazendo sentido. Tem sim, alguns pontos que eu acho que ela tem esse macete nela, que é algumas repetições de look. Eu acho que dá pra inovar muito mais, ainda mais quando a gente tá falando num ano de celebração de 100 anos de uma marca que, inclusive, você fez parte muito importante da história. Então, eu acho que tem ali um cenário pra ela, mas eu genuinamente achei que foi uma Maria Graça Chiuri muito mais confortável. Acho que essa é a palavra, sabe? Tem coisas assim que eu gostei, até conversei com uma amiga sobre isso e a gente gostou de várias coisas nessa coleção. Então, assim, eu quero muito ver mais coisas sobre ela. E também vou puxar um outro gancho aqui que é muito importante, tá? Porque das principais casas de moda, vocês acreditam que apenas 5 têm direção criativa de mulheres? Estamos falando de Fendi, Givenchy, Prada barra Miu Miu, é que na Prada, a Miuccia Prada divide com o Raf Simons. A gente também tem a Chloé. E, na verdade, refiz a conta aqui, vou ter que me corrigir. Na verdade, são 6 mulheres nas principais casas de moda. Agora, nossa, um grande número. Então, também temos Stella McCartney e Hermès. E um dos desfiles favoritos que eu tive nessa semana de moda de Milão foi o da Prada. Inclusive, já tem uns anos aí que eu tô achando os desfiles da Prada e as coleções, né,
uma das mais legais que a gente tem aí no mercado, e por diferentes aspectos, tá? Não tô falando só o visual das roupas, não, mas assim, eles trazem um material diferente pra compor e fazer ali as peças deles, nos outros eles trazem uma estética retrofuturista muito legal, e aí agora eu achei um conceito muito legal, porque essa coleção apresentou 60 looks, mas foram apenas 15 modelos, né? E qual que foi o esquema que eles fizeram? Cada modelo entrou 4 vezes na passarela. Então, elas primeiro entraram apresentando, por exemplo, uma jaqueta, ou sei lá, um sobretudo. E aí, na segunda vez, elas já tinham tirado essa parte de cima. Então, cada vez que elas entraram, elas iam tirando uma camada e revelando a peça que estava embaixo e desfilando a próxima peça. Gente, eu achei isso tão legal, porque às vezes, realmente, você não tem muito de inovador e revolucionário para você apresentar em termos de modelagem, roupa, cor e etc. Mas trazer um desfile assim já rende para a marca muitas coisas, né? Já rende talvez um desfile que você não olharia, aí você vê esse esquema legal e diferente, que você fala, putz, né? Que interessante. E eu achei muito legal isso que eles trouxeram, assim, foi um dos meus dinâmicas de desfile favorita dessa temporada. E eu não ia falar em nada de tendência nesse episódio aqui, mas eu quero chamar atenção para um fato curioso, que a gente teve a predominância em Milão da cor cinza. Ela apareceu em mais de 50% das coleções desfiladas nessa temporada lá em Milão. E agora, finalmente, chegamos à última cidade, Paris. E antes de mais nada, com dor no coração, até o momento que eu gravei esse podcast, não teve o desfile da Valentino, porque ele vai acontecer na quinta-feira à tarde. E eu acho que vai ser um momento tão lindo. É o primeiro desfile, né, depois do falecimento do Valentino Garavani. Eu acho que vai ter muita homenagem. Inclusive, o desfile fecha todos que a gente teve aqui, né? Então, todas as semanas. Eu acho que o Alessandro Michele deve ter feito um trabalho muito lindo. Ele também tem essa parte muito sensível nele. Então, se vocês quiserem, eu faço um mini episódio, um 1.1 do Radar, né, aqui de notícias, falando só do desfile da Valentino. Pode me mandar no Instagram, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um só falando da Valentino, porque eu acho que vai emocionar, hein? Mas agora falando dos desfiles que aconteceram, eu quero começar destacando o da Loewe, que eu gostei demais. E pra falar a verdade, eu gosto de todo desfile de marcas, né, que sabem sair de um diretor criativo que foi marcante. Então, no caso da Loewe, a gente teve o Jonathan Anderson, né, que fez a Loewe sair de uma marca que, claro, era uma marca de luxo, quem era do mercado conhecia, para uma marca extremamente desejada, extremamente copiada. Porque é uma linha tênue entre o que é a linha criativa da marca e o que é a linha criativa do diretor criativo. E eu acho que tinha muito disso ali na Loewe do Jonathan Anderson. Porque quer queira, quer não, o Jonathan Anderson fez a Loewe sair de um lugar, né, era uma marca de luxo, mas para um lugar de desejo de todo mundo, de ser copiada, de, enfim, tá em todos os lugares, as pessoas querendo os itens que ele fazia. E eu acho que eles fizeram muito bem nessa temporada, tá? Porque eles trouxeram num lugar de, cara, isso é a Loewe, isso não era o Jonathan Anderson, e a gente vai continuar, e foi muito natural pra mim. Eu gostei muito dessa coisa, desse trabalho que eles sempre tiveram, né? Essa coisa de trazer uma coisa de mais esculturas arquitetônicas. Então, assim, me chamou muito a atenção, gostei bastante do desfile da Loewe. E outro desfile que temporada sim e temporada sim também, desde que essa mulher entrou na marca, eu estarei aplaudindo de pé, é o desfile da Chloé por Chemina Kamali. E, inclusive, pra mim, Chemina Kamali, uma das mais injustiçadas do universo da moda. Acho que 2024, pra mim, era pra ela ter ganho como designer de moda do ano. Foi o Jonathan Anderson, como é nos últimos anos todos. Não que não seja justo, tá? Mas é que eu acho que o que ela fez com a Chloé foi incrível, assim. Ela veio naquela... Como ninguém quer nada, quietinha no canto dela, e chegou e fez aquela revolução. E eu até falei no último episódio, quando eu falei de tendência, cara, ela conseguiu fazer uma coisa que, assim, o Borro tava ensaiando pra voltar há muito tempo. Talvez ele ia sim voltar, né? Não precisava do desfile ali da Chloé. Mas eu acho que o desfile da Chloé fez finalmente o Borro vir à tona. E a movimentação que ela fez. E acho que gerar desejo da Chloé pra outros elementos. Então, aquele cinto escrito Chloé, os sapatos. E assim, outro tópico, já emendando com esse desfile. A mulher sabe desenhar sapato. Gente, só tem sapato bonito nesse desfile que ela acabou de apresentar. Eu queria todos. E uma outra coisa que eu acho que tá ficando cada vez mais evidente nas coleções da Chemina Kamali pra Chloé, que inclusive muita gente levantou nessa temporada, o quanto que é evidente quando é uma mulher criando roupa para outras mulheres e quando é um homem, né? Se você olha essa coleção que ela fez, que ela acabou de apresentar,
Você percebe que são roupas que têm sim seu lado sensual, têm sim a sua beleza, mas também são roupas confortáveis, elas não marcam demais, não mostram demais. São roupas, assim, que pra mim eu olho, eu vejo todas flutuando, assim, sabe. Eu acho que, realmente tem essa diferença, você percebe que uma mulher, ela sabe o que de fato uma outra mulher quer, como que ela quer ali ser vista. E eu acho que a Chimina Kamali tá sabendo fazer isso muito bem, e eu ficaria horas elogiando ela, sempre que eu posso, inclusive, estou elogiando. E só pra vocês terem uma noção, no ranking global de impacto da temporada, a Chloé, se eu não me engano, está em quarto lugar, tá? Acho que na frente dela só tem Dior, que ficou em primeiro lugar, Chanel e Saint Laurent. Então, assim, ela tá fazendo um trabalho muito coerente e coeso, assim, muito bom. Não posso deixar de falar da Schiaparelli, a minha marca favorita. Na questão de ready to wear, né, a Schiaparelli, ela é um pouquinho mais contida, inclusive, assim, eu acho que foi a coleção mais contida que eu vi da marca de ready to wear nos últimos tempos, assim, que não teve nenhum fator super uau, mas eu gostei, como tudo que eu tudo gosto da Schiaparelli. Realmente a força da marca é na alta costura, né, mas eu queria chamar a atenção porque eles fizeram uns escarpins com o rosto de um gato e eu achei isso tão legal, assim, é totalmente a marca, né, totalmente surrealismo. Mas o que eu achei legal é que eu vi muitas pessoas nas redes sociais gostaram disso. E então eles sempre, apesar de, né, não ser ali o forte da marca, eles sempre conseguem trazer Daniel Rosberry, maravilhoso, um dos meus diretores criativos favoritos, ele sempre consegue trazer ali um elemento que vai dar o que falar sim para Schiaparelli. Outro momento muito legal foi no desfile da Stella McCartney, que fez ali uma homenagem para a roupa que ela usou no Met Gala de 1999 e também para o próprio pai, né, Paul McCartney, e ela trouxe uma regata ali escrito My Dad is a Rockstar, né, assim, acho que é um grande rockstar realmente, ela pode muito fazer isso. E o mais legal foi não só essa referência ao pai dela, mas ele estava lá na primeira fila e ele todo emocionado, vendo. Enfim, é o Paul McCartney, mas é pai, né? Então, assim, achei muito legal esse momento. E agora, não posso deixar de falar dele, o homem inimigo do desemprego, Jonathan Anderson, na Dior. E, assim, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que eu queria um dia poder ficar 24 horas na cabeça do Jonathan Anderson, porque é isso, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem o que ele tá construindo, como ele tá construindo, e nada do que ele apresenta é de qualquer jeito, no sentido que, assim, tudo tá amarrado. Cenário, convite. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas é que tudo tá amarrado também com para além, sabe, do que ele quer trazer ao longo do tempo ali com as marcas que ele trabalha. Então, assim, ele é um gênio. E essa coleção teve 65 looks e, como eu falei, foi a coleção mais bem ranqueada depois dessa temporada. Enfim, só elogios mesmo, locação linda, cenário lindo. Então, assim, realmente maravilhoso. E eu falei em cenário, o que me fez lembrar que eu acabei não comentando sobre o desfile da Disney lá na Semana de Moda de Milão, então vou fazer uma menção honrosa aqui, que eles tiveram um cenário extremamente maximalista, cheio de peças, de acessórios, de coisas. E o mais legal é que, se vocês depois que ouvirem aqui puderem ver as fotos do desfile, as roupas não brigam com o cenário. Apesar disso, você sabe que tem muita informação ali em volta, mas ainda assim a roupa se destaca. E eu acho que a Diesel é uma outra marca que sabe muito bem aproveitar o momento, né? Ela teve um boom recentemente, e aí foi bolsa, foi regata, foi tudo viralizou, saia, enfim. E aí eles sempre conseguem voltar à tona, gerando esse desejo, enfim, esse fator, esse elemento surpresa sobre eles. Dessa vez foi esse cenário super legal. Mas voltando aqui para Paris, bem rapidamente, também fiquei muito impressionada com o desfile da Louis Vuitton. Acho que foi um dos looks mais impressionantes e fortes da temporada. Estruturas muito grandes e bem definidas. Acho que, realmente, os 6 primeiros looks pareciam obras de arte, que se destacavam, inclusive, na locação. Gostei demais, eu não tava esperando por isso, tá? Então, assim, fiquei muito impressionada com esses looks. Miu Miu, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com essa coleção. Eu acho que ela tava, né, vindo, assim, desde sei lá quando, como sempre tá ali pelo menos no top 3 de marcas mais desejadas do momento, lançando diversas tendências e desejos, né? Miuccia Prada por trás, essa mulher gênia, maravilhosa. Mas eu achei que foi uma coleção muito contida, enfim, muito que não empolgou, assim. Eu achei que, tanto nas cores, na cartela de cor, na silhueta, eu achei que, enfim, parece que deu uma quebra em tudo que estava apresentando. Mas realmente pode ser isso, né? E ela quer ir para um outro momento ali da marca. E para fechar Paris, eu acho que não tem como não falar de Chanel.
né? Acho que Mathieu Blazy é outro que sabe muito bem o que tá fazendo, apesar de eu não gostar da Chanel por N questões, tanto estéticas que não é o meu estilo e, enfim, outras coisas, eu acho que foi uma decisão tão acertada trazer o Mathieu Blazy. Eu acho que a marca estava precisando sim desse refresh, né? É uma marca que ela sempre vai ter o histórico dela, ela sempre vai ter esse imaginário, mas ela tava precisando conectar com novos públicos, né? E até mesmo o público atual, ele também precisava de uma novidade. Eu acho que o Mathieu Blazy tá sabendo fazer isso muito bem. Ele trouxe um desfile agora, trazendo essas referências dos anos 20 da Chanel. E, cara, você percebe a modernidade, mas se você coloca lado a lado as imagens, né, da onde ele trouxe a inspiração dos anos 20 ali e tal, você percebe que realmente parece que essa foi uma pincelada de modernidade, mas é isso, e tem algo novo. Eu gostei demais, assim, me surpreendeu, e na verdade tá me surpreendendo tudo o que ele tá fazendo. Eu acho que realmente ele tá fazendo a Chanel ter essa interessância, né, de novo, ali pro mundo da moda. Então, no geral, se a gente olha para todos esses desfiles, acho que fica muito claro que a gente tá passando por um momento de reorganização criativa, né? Tanto literalmente falando em trocas de direção criativa, mas marcas que estão entendendo aonde o público está se posicionando. Por exemplo, Burberry trazendo, né, do Stray Kids, uma pessoa do Stray Kids, a maioria dos embaixadores, né, todos ali vindo do universo do K-pop. Então, assim, a moda está passando por essa reorganização. E é claro que eu quero saber qual foi o desfile que mais te chamou a atenção nessa temporada. E esse foi o primeiro episódio do Radar de Notícias, um novo quadro aqui no podcast, onde a cada 15 dias a gente vai conversar sobre tudo o que está movimentando o mundo da moda. E eu sou a Amanda Onel, e esse é o Tudo Vira Moda, e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!